Olá, estamos aqui no terceiro dos 21 dias de ativismo pelo fim das violências contra as mulheres, e quando nós falamos pelo fim das violências, nós reconhecemos que todos os tipos de violências devem ser combatidos. E quando falamos em mulheres, nós acreditamos que todas as mulheres, independentemente das especificidades, elas devem ser alcançadas por uma lei que determina proteção e que determina bem-estar social e bem-viver. E hoje nós falamos sobre violência doméstica com muita tristeza, tendo em vista que ontem uma advogada, presidente da CMA, da OAB Pirajô, foi vítima de um feminicídio, mais um feminicídio no país. E nós, desde já, reiteramos a nossa solidariedade e os nossos pesares para a família, para os amigos, para toda a advocacia. A advocacia brasileira está em luto e, ao mesmo tempo, reitera o seu compromisso em combater todos os tipos de violências de gênero. E hoje nós estamos na AMADA, na Associação das Mulheres Advogadas de Alagoas, com a queridíssima e competentíssima Anne Caroline Fidelis. A AMADA também tem grandes lideranças femininas, e eu posso falar da nossa vice-presidente da OAB Alagoas, Cláudia. Posso falar da presidente da CMA da OAB Alagoas, Érica Freire, da Juliana, que é a presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas. Então, Alagoas nos presenteia com grandes mulheres, grandes lideranças. Deixo aqui um abraço para Monique Tenório Paiva, grande amiga, e para outras mulheres que nós temos o prazer de caminhar nesse sistema de ordem, na advocacia e na vida. Hoje também nos acompanha a doutora Stephanie Vilar, que é a presidente da OBDF e que também é membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada. E eu tenho muita sorte, muita alegria de caminhar ao seu lado, Stephanie, e ao lado da Ana Carolina, que também é membro da CNMA e é vice-presidente da Comissão Nacional de Violência Doméstica. Então, falar para o Brasil sobre violência doméstica nesse contexto do falecimento, do feminicídio sofrido pela doutora Camila, falar de violência doméstica nesses 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é de extrema importância. Parece que a gente enxuga gelo, parece que a gente fala o óbvio, mas o óbvio ainda tem que ser dito. E o nome desta live hoje, que faz parte de um congresso, de um projeto que nós estruturamos para toda a sociedade brasileira, é exatamente violência doméstica, caminhos, desafios, retrocessos e como que a gente segue em busca de um país que garante proteção, que garante vida, que garante saúde física, psicológica e mais que isso, que nos garante um bem-estar social que é totalmente dissonante à violência doméstica e a todos os tipos de violência. Nós percebemos, Stephanie, que a Comissão da Mulher Advogada ela é muito demandada, seja nível nacional, seja estadual, seja nas subseções. Nas subseções, quando menores, o desafio ainda é maior, porque esta mulher ela acaba sendo demandada por questões que nem são inerentes à advocacia, mas em toda a sociedade. E elas não têm se eximido de uma obrigação que não é delas. E a gente precisa compreender, inclusive, que combater a violência doméstica é um dever de todos os cidadãos e não só da presidente da CMA. Mas essa mulher acaba ficando à frente de um lugar, uma guerra difícil, desafiadora, e muitas vezes nós a compreendemos como uma luta inglória, mas a gente não pode desistir. Acho que nós temos um compromisso, uma missão que é muito maior que o cansaço, e eu gostaria muito que você, em breves considerações, contextualizasse esse desafio que você vê de perto quando nós falamos de violência doméstica. Boa tarde a todas. É uma honra estar aqui, na diária dessas duas grandes advogadas, doutora Ediane Almeida, a quem eu considero como uma amiga, quem eu aprendo todos os dias, doutora Anne, que conheci hoje e já sei do histórico irretocável da advocacia do trabalho que tem feito pela advocacia feminina. E, presidente, falar sobre os desafios em ser presidente em uma seccional, e eu já fui presidente em uma subseção também, né? Então eu posso falar dos dois lados,
Porque inicialmente, na minha trajetória, fui presidente de CMA na subseção de Taguatinga, aqui em Brasília. E foi justamente como eu entendi o quanto nós somos demandadas justamente nesses outros locais, nesses outros ambientes, e quantas vezes eu não me senti de mãos atadas, que eu olhava para a situação e falava, mas eu não consigo resolver isso. E é engraçado que muitas vezes nós temos esse título, esse nome de ser presidente de uma comissão, e as pessoas elas associam como se a gente tivesse algum poder de mudar a vida delas de alguma forma, e elas nos procuram com esse pensamento, com o pensamento de vou procurar a Dione, porque a Dione é a presidente nacional da Comissão da Mulher Advogada, então ela pode, de alguma forma, me salvar ou me ajudar nesse lugar. E muitas vezes é muito mais para desabafar ou falar dos desafios que ela está passando, e a gente se sente nessa sensação, nesse ponto mesmo de estar enxugando gelo. Quantas vezes eu não senti em Taguatinga que eu estava enxugando gelo, e quando eu fui para a seccional também, por quê? As mulheres elas chegam e nós não temos instrumentos para conseguir dar esse amparo suficiente para ela. Nós temos apenas nós não temos os instrumentos públicos, tanto é que nós tivemos uma presidente de comissão da mulher advogada morta. Gente, isso é simbólico, isso é muito forte. Nós estamos aqui à frente de tantas outras mulheres. Quando uma de nós cai, outras mulheres, várias outras mulheres caem atrás de nós, porque nós estamos aqui na linha de frente. E esse desafio, o principal que eu vejo hoje para as presidentes de comissão, é que, devido à sobrecarga, devido a essa necessidade de dar conta de tudo, de conseguir ser apoio, auxílio, socorro de tantas outras mulheres, nós estamos adoecendo em várias camadas, e eu sinto muitas vezes que existe uma resistência quando nós vamos falar dessa pauta, quando nós vamos levar essa pauta, porque as pessoas, elas vinculam a um viés político, necessariamente não é. A nossa pauta é a mulher, a nossa pauta é a vida da mulher, e a vida da mulher importa. Enquanto as pessoas não tiverem essa convicção de que as nossas vidas importam, nós não vamos conseguir avançar nessa pauta. E hoje eu vejo que o nosso maior desafio é o que nós estamos fazendo enquanto OAB em relação a políticas mesmo, o que nós podemos fazer para proteger essas mulheres que estão à frente, e não só presidentes da Comissão da Mulher Advogada. A Ania, ela é presidente da Comissão de Violência Doméstica, que também é uma liderança muito importante e muito forte nesse local de combate à violência. O que nós podemos fazer por todas essas mulheres diante de todos esses desafios? Será que nós conseguimos fazer algum projeto de capacitação, um projeto de acolhimento? O que nós podemos levar, inclusive, para dar um embasamento para essas lideranças que estão conosco nessa linha de combate todos os dias? Então, fica assim, essa primeira reflexão para que a gente consiga nortear aqui esse encontro de hoje. Perfeito, muitíssimo obrigada, Stephanie. Doutora Anne Caroline, você que advoga, que tem um trabalho com políticas públicas para mulheres, que advoga para mulheres vítimas de violência doméstica, eu gostaria muito que, sob essa perspectiva, mas com o foco de que isso está no YouTube da Amada, que isso será material para consulta de muitas mulheres que não têm, inclusive, condições financeiras de contratar uma advogada e um advogado. E, então, isso a gente precisa alcançar essas mulheres. Eu sempre falo que fala bem quem é entendido. Então, dentro da sua simplicidade, dentro da sua sabedoria, da sua expertise, eu gostaria muito que a doutora nos contextualizasse com alguns desafios hoje enfrentados quando o tema é violência doméstica, para que depois a gente consiga pensar em estratégias para que nós possamos ter uma outra concepção de sociedade, mais justa, mais igualitária e mais segura para todas nós. Primeiro, quero registrar aqui a minha felicidade de estar ao lado de duas mulheres que travam essa trincheira, que estão nessa trincheira de uma maneira tão forte e tão corajosa, porque nós sabemos o quanto é desafiador representar mulheres e, mais que isso, representar e materializar uma luta muito direta contra a violência e especialmente contra o patriarcado.
E nós sabemos, enquanto mulheres que lutam contra a violência, que ainda que nós estejamos diante de situações de feminicídio que são a ponta do iceberg, a violência é muito mais profunda e ela se inicia a partir de várias outras camadas, inclusive pela invisibilidade do trabalho das mulheres. Então, desde já eu quero aqui dizer da minha felicidade de estar com a oportunidade de também visibilizar o trabalho de duas grandes mulheres que eu sei que enfrentam muitos desafios nos lugares onde ocupam. Então, muito obrigada por vocês ocuparem esses lugares inicialmente e por compartilharem comigo a oportunidade de dividir essa tela linda de mulheres com esse batom vermelho, né, no nosso verdadeiro e histórico sempre Lobby do Batom. E dizer que o caso da doutora Camila, ele nos diz muitas coisas, mas certamente a maior mensagem é que, mesmo que o letramento seja fundamental, mesmo que a informação nos ajude a enfrentar as violências, mas elas não nos blindam, infelizmente. Ter conhecimento e entender de alguma maneira as estruturas que nos aprisionam pode, de alguma forma, nos possibilitar ter acesso a algumas chaves para enfrentar essa prisão, mas não nos livram dela. E o caso da doutora Camila, ele acaba sendo muito emblemático também, porque ela era uma mulher que ajudava outras mulheres. E essa mulher, que tanto ajudou certamente, a ponto de, inclusive, conduzir uma comissão, acabou sendo vítima desse mesmo patriarcado e dessa mesma violência que ela combatia todos os dias. E todas nós, em alguma medida, ainda que sejamos mulheres letradas, que enfrentam essas violências, nós também sofremos. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento vocês e outras mulheres que porventura estiverem acessando esse vídeo vão ter memórias e situações de violência que atravessaram as suas vidas. E quando eu falo violência, eu não me refiro apenas à violência doméstica, mas à violência institucionalizada que, de alguma forma, diz a todo momento que o lugar público não é o nosso lugar. O nosso lugar é esse lugar onde a gente fica mais vulnerável, que é justamente o lugar onde acontece a violência doméstica. E fazendo uma referência específica à violência doméstica, eu quero aqui fazer, né, mandar um abraço para a presidenta da Comissão de Combate à Violência Doméstica, a doutora Tami, que está fazendo também um belo trabalho à frente dessa comissão e que eu espero que consiga fazer ainda mais nos meses que estão por vir dessa gestão. E dizer que a gente sempre fala muito do sentimento de revolta que nos traz quando acontece uma situação como essa e aquele sentimento de que estamos enxugando o gelo. Mas uma coisa que pessoalmente eu falo enquanto advogada, e aí faço uma referência à sua pergunta, Dione, nesse enfrentamento à violência enquanto mulher que representa outras mulheres, processualmente falando, é que alguém tem que enxugar o gelo, porque senão o chão vai ficar molhado. Então, mesmo esse trabalho tão difícil e tão inglório, é um trabalho que é importante que seja feito, porque as mulheres estão todos os dias sofrendo violência e elas vão precisar, nesse momento de coragem, porque romper o ciclo da violência, sabemos, não é fácil, de alguém que diga para elas, como eu disse hoje para uma mulher, você não tem culpa. E enquanto mulheres advogadas, e aí me dirigindo especialmente às nossas colegas, é que o elemento vergonha, talvez, fique ainda mais evidente, porque denunciar uma violência, ir numa delegacia, ir num fórum, em um juizado, é também visitar um lugar onde nós trabalhamos e ter que lidar com magistrados e magistradas, servidores e servidoras, que nós temos que lidar ao longo do nosso ganha-pão e estar ali naquela posição de vítima é extremamente desafiador. E aí eu digo para mim, enquanto mulher advogada, e para as mulheres advogadas que nos ouvem, e teria dito a própria doutora Camila, se eu tivesse tido a oportunidade de algum momento, né, de deixar ainda mais evidente o quanto ser vítima de violência, de modo algum, deveria ser um elemento de constrangimento, né? E eu disse até para uma mulher hoje, se você tivesse hoje um telefone furtado, por exemplo, você teria vergonha de dizer, tive um telefone furtado? Não, porque você não tem culpa, você foi vítima. Por que na violência doméstica, esse elemento, em que pese sermos tão vítimas quanto, até muito mais, inclusive, ainda nos leva a esse sentimento? Então, que a partir dessa reflexão inicial enquanto advogada, que atende mulheres advogadas, inclusive outras mulheres
de modo geral, inclusive mulheres advogadas, eu acho que é esse lugar de fortalecimento, de não julgamento absolutamente nunca, e que essa situação, especialmente a doutora Camila, que nos trouxe aqui, coincidentemente, a falar dela, porque infelizmente ela foi vítima de ontem para hoje, seja realmente ainda mais uma força no sentido de transformar esse luto em verbo, que a gente consiga realmente pensar em soluções para lidar com essa estrutura tão perversa que todos os dias nos matam. Perfeito, querida. Nós sempre reconhecemos que o feminicídio é o ápice da violência contra a mulher. Mas nós temos um desafio, aí nós damos alguns passos atrás. Quando e como nos reconhecer nesse ciclo de violência? Porque muitas mulheres no país, elas demoram muito para se ver nesse lugar, que é um lugar de desvantagem, que não é um lugar de vergonha, de constrangimento, mas é um lugar de desvantagem, de vulnerabilidade. E nos reconhecer como pessoas totalmente sujeitas a estar nesse ciclo de violência é fundamental, para que a gente passe a perceber, a observar melhor o comportamento de companheiros, de pessoas que residem sob o mesmo teto. E a gente precisa mostrar para essas mulheres como se reconhece nesse lugar de violência. Parece que é um dos desafios, o inicial. Acho que nem só o lugar de violência, né? Mostrar que existe também um espaço seguro. Porque o que eu sinto muitas vezes é que nós temos vergonha de compartilhar quando nós estamos nessas situações. E levamos muito tempo para conseguir verbalizar a situação, porque existe primeiro aquele estágio de negação, não está acontecendo, não é verdade. Eu trabalho com isso, jamais eu não ia observar. Existe também, tem uma ponta de ego dentro de nós de falar assim, não, eu teria observado, eu teria percebido. E a violência doméstica ela é muito mais profunda, porque e principalmente para nós que atuamos na pauta, quando nós estamos dentro desse contexto, eu acho que a manipulação, que é ali o início da violência doméstica, que é a violência psicológica, ela com certeza ela é muito mais branda, ela é muito mais leve, e aí depois ela vai escalando. Então, hoje, depois do ocorrido com a doutora Camila, nós até falamos dentro do grupo da Comissão da Mulher da importância desses espaços seguros e principalmente da importância de rodas de conversa, onde a gente consiga falar sobre os nossos problemas e onde a gente consiga externar para as nossas amigas advogadas o que está acontecendo, justamente para que a gente tenha tempo de ser socorrida e que não seja vítima de nenhum feminicídio. E uma coisa que eu acho que é muito importante também no sentido de reconhecimento do nosso lugar, né? Para a gente sair um pouco do enxugar-gelo, como a gente falou várias vezes aqui ao longo da nossa conversa, é que o enfrentamento também perpassa pelo nosso lugar de controle social, de cobrança do Estado que efetivamente dê a prioridade a essa pauta. Enquanto instituição, eu penso que o nosso recado e o nosso lugar é de farol da sociedade, é justamente dessas medidas no sentido de mostrar, olha, Estado, para nós esse assunto é prioritário. A própria existência da Comissão da Mulher Advogada, Comissão de Combate à Violência de Gênero, é um passo nesse farol que eu acho que é importante que nós temos que reconhecer. Porém, ainda mais que isso, né, pensarmos nas estratégias no sentido de Estado, faça a sua parte. Não apenas porque a Lei Maria da Penha determina, não apenas porque a Constituição traz no seu texto essa igualdade que nós precisamos alcançar para além da igualdade material, da igualdade formal, para que alcancemos a material, mas no sentido de promover políticas públicas de prevenção. Certo dia, recentemente, eu estava com o secretário de Segurança aqui do meu estado e eu disse para ele, secretário, o feminicídio é um crime evitável. E eu tenho certeza que a recepção para essa fala, que ao meu ver é óbvia, porque nós estudamos e entendemos o porquê que nós podemos falar que o feminicídio é um crime evitável, ela é muito mal recebida por muitas pessoas, sobretudo pessoas que estão no Estado. Porque toda vez que uma mulher morre, quando a mulher é assassinada em um contexto de feminicídio,
é a falência do Estado, porque, sem dúvida alguma, se a rede de proteção funciona, se a rede especializada está ativa, se existem políticas no sentido justamente de compreensão desse lugar de vítima, de não julgamento da vítima, mas efetivamente do agressor, dos grupos de reflexão e várias outras medidas, das patrulhas Maria da Penha, dos centros de referência, das delegacias 24 horas. Se essa estrutura funcionasse minimamente, eu nem vou falar completamente, mas minimamente nós teríamos um cenário de muito menos feminicídios. Infelizmente, o meu estado, que é o estado de Alagoas, onde nós temos a AMADA, que é a Associação das Mulheres Advogadas de Alagoas, é um estado que é muito marcado pela violência, muito em razão também da ausência de políticas públicas especializadas. Falando em violência doméstica, falando em Lei Maria da Penha, tem 1 mês e meio, 2 meses, nós, pela Comissão Nacional da Mulher Advogada, nós emitimos um parecer para a atuação da OAB Nacional para a declaração de inconstitucionalidade do Estado das Coisas, que tem como missão nós temos uma lei, a gente ganha e não leva. Esta lei aniversaria todos os anos e a efetividade ainda ela é insuficiente para proteger mulheres e a morte da doutora Camila ontem nos mostra isso. E quando nós pensamos em atuar efetivamente nesta ação, é exatamente porque traz um plano muito seguro para fazer tudo funcionar. Né? Um plano com datas e inclusive pensando no dever e no papel de toda a sociedade. E aí eu sempre faço uma reflexão, porque para muitas pessoas vida, segurança, saúde física e psicológica das mulheres não é a pauta do dia, mas leva para o lado comercial, e nós que trabalhamos com empresas sabemos disso, e aí você coloca isso em números, em produtividade, em engajamento, em retenção de talentos e como estratégia de negócios, e você chama atenção para algumas pessoas que não vê a pauta de gênero genuinamente como algo que mereça atenção e que tenha relevância. E aí nós falamos exatamente, olha, sinalizamos no sentido de que, ainda que isso aqui não seja importante para vocês por esse ponto, talvez por esse a gente precisa pensar em combater a violência doméstica, a gente precisa fazer e dar efetividade para a lei Maria da Penha, que não tem alcançado as mulheres de forma proporcional, inclusive quando nós fazemos um recorte de raça. A doutora Camila era uma mulher negra. Era uma advogada negra. E aí nós conseguimos, e ontem a Sandra muito bem falou sobre a violência judicial contra mulheres negras, o quanto esses estereótipos, essas imagens de controle, esse imaginário contraproducente em favor das mulheres negras, eles têm viabilizado que ela seja atendida adequadamente dentro de uma delegacia de polícia, o quanto é desproporcional o número de deferimento, de concessão de medidas protetivas, e a gente precisa falar de um Estado que precisa que seus órgãos tenham letramento de gênero, letramento racial, porque muitas mortes poderiam ser evitadas na delegacia de polícia, com atendimento adequado. Aí as pessoas falam, nós precisamos de educação. Também, mas a gente não pode pensar a longo prazo, ensinar as nossas crianças a conversarem, os homens, e muitas reflexões que levam para o sentido da educação ainda tenta colocar um percentual da culpa nas mulheres, como se fosse a falta do diálogo, nós não educamos bem os nossos meninos, e é por isso que nós estamos... Então, parece que é uma fala conciliatória e de que todos estão muito comprometidos com a segurança de todos no país, e no final revela mais uma estratégia falaciosa de invalidar um discurso que é o discurso necessário para que a gente comece a enfrentar o tema com maturidade, com a maturidade que o tema demanda e com a urgência que está aí, né? As mulheres estão morrendo. Assim, nesse tempo que nós estamos falando sobre violência doméstica, algumas mulheres já foram mortas. Isso é muito real, e pensando justamente nesse recorte, quando nós pegamos esse caso emblemático da doutora Camila, ela conhecia o sistema e mesmo assim o sistema falhou com ela. Para além disso, foi um policial. Então, o que essa corporação
qual foi o comportamento da corporação justamente com esse caso específico, porque dentro do meu olhar tem um agravante. Se eu estou sendo ameaçada de morte por um policial, deveria ter um papel do Estado muito mais rígido, muito mais eficaz, um olhar muito mais atento, e não foi isso que aconteceu. E nós estamos falando, assim, temos o recorte de gênero, temos o recorte de raça, e nós estamos falando de uma liderança feminina da OAB. Quantas mulheres que não têm esse status não passam por situações como essa? Quantas subnotificações nós não temos em relação à violência doméstica? Quantas mulheres sequer conseguem registrar o boletim de ocorrência e compreender e entender o que ela tem acesso ali do Estado? E mesmo assim, porque, gente, o Estado ele tem falhado com quem o conhece, com quem tem plena consciência de como que é o efetivo funcionamento. Muitas vezes eu me pego pensando sobre isso mesmo, quantas mulheres não conhecem as ferramentas existentes e quantas mulheres estão morrendo por isso. O Estado tem falhado, mas tem falhado também porque nós somos subrepresentados. O Estado, da forma que ele se encontra hoje, ele não nos representa e as nossas ausências nesses espaços de poder, de decisão, nos mostra isso, que o direito não funcionou, o direito não vai funcionar enquanto nós não fizermos parte dele, né? E a gente não faz lei. E a gente também não aplica a lei. E nós não vamos entrar nos últimos julgados que são também desastrosos quando a questão é gênero, igualdade de gênero. Mas eu percebo que quando nós falamos num Estado que falha e que não entrega o que deveria entregar, e falo em subrepresentação, eu também falo que essas pessoas que hoje elas fazem parte desse Estado, elas não só têm um compromisso com o avanço dessa pauta, mas que nós temos que estar muito vigilantes, porque a impressão que dá é que se você cochilar, são 2 passos para trás, e você retrocede 2 anos, 10 anos. Nós encaramos, nos primeiros meses da Comissão Nacional da Mulher Advogada, uma campanha que teve que sair a toque de caixa, no desespero, e assim, eu digo toque de caixa porque parece que quando você assume uma comissão, que jamais passa pela cabeça de qualquer pessoa normal que ela vai ter que discutir o óbvio, né? Que é, aplica ou não aplica, suspende os efeitos da aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E nós tivemos que enfrentar isso. Aí a gente ainda perde muito tempo falando sobre o óbvio. E aí, no Brasil, o óbvio ainda precisa ser dito. E isso não é só muito exaustivo, mas eu percebo que há, de fato, um risco muito concreto de retrocesso. E aí, dentro daqui do que nós nos propomos a fazer, doutora Ana Carolina, fala um pouco para a gente sobre esses retrocessos. Pois é, essa sua fala, ela dialoga muito com a frase da Simone de Beauvoir, né? Que basta uma crise política para que os nossos direitos sejam questionados. Por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, de fato. Porque todos os dias a sensação que eu tenho é como se estivesse numa sala cheia de buraquinhos, saindo água. A gente tem que ficar apertando um ali, outra aqui, enquanto a avalanche vai entrando cada vez mais nessa cela. Porque, né, é como se todas nós estivéssemos nessa sociedade ainda tão marcada pelo machismo, dentro dessa cela que tenta nos aprisionar e dizer a todo momento que, como eu disse anteriormente, o espaço público não nos pertence. Justamente porque, infelizmente, o direito ainda é, como bem disse, né, Pierre de Bourdieu, também um instrumento de dominação masculina, de dominação patriarcal. E, por vezes, aliás, em regra, ainda é utilizado como ferramenta de dominação, seja por meio de decisões judiciais, seja por meio da própria produção legislativa, que, de algum modo, também, todos os dias, veio aí recentemente esse PDL, que foi justamente essa manifestação da comissão, no sentido de deixar muito claro que o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero é instrumento de justiça e não de privilégio. E como você bem colocou, doutora Dione, a gente tem que, todo momento, ter que dizer o óbvio, tapar aquele buraquinho que está saindo água, que já deveria ter sido superado há muito tempo, porque isso é muito óbvio. E a gente fica muito triste quando acontecem os feminicídios, porque justamente é a ponta do iceberg de uma sucessão de ausências e violências e subrepresentação.
E eu fico muito preocupada com justamente a mensagem que a gente passa para a sociedade. Se até uma advogada que combatia a violência acabou sendo vítima, que dirá uma mulher numa situação extrema de vulnerabilidade, que não teve o acesso à educação, que é carente de capital, que, enfim, que não tem privilégios que nós, enquanto mulheres advogadas, acessamos, como o próprio acesso à educação. Então, eu acho que é muito importante que, ao mesmo tempo em que a gente reflete essas situações, a gente também busque passar a mensagem correta para as mulheres, especialmente para a sociedade como um todo, que, primeiro, é importante denunciar, porque a denúncia, por mais que não seja um caminho que seja simples e fácil, ela ainda é o maior obstáculo para o feminicídio. A grande maioria das mulheres que são assassinadas nunca denunciaram, a grande maioria. E, ao mesmo tempo, para os agressores, que eles não olhem para essas situações e reflitam no sentido de que, pronto, posso seguir nesse caminho de violência, porque, de alguma maneira, é um caminho que a sociedade ainda legitima. E quando a gente olha justamente para os espaços de poder e vê a nossa ausência, o STF, a própria decisão recente do presidente Lula, de não nos ter lá enquanto mulheres, e muito menos enquanto mulheres negras, que seria fundamental para que justamente a mensagem para a sociedade, no sentido de que nós somos importantes nesses espaços e eles precisam ser diversos, chegasse, quando ela não acontece, com certeza é uma grande frustração. E a violência de todas as ordens, de toda maneira, sempre acontece de uma maneira muito dinâmica e profunda através de camadas. Então, eu me sinto violentada quando uma de nós não é escolhida para estar nesse lugar. E não porque eu acredite que nós tenhamos alguma prerrogativa ou privilégio, mas é o próprio conceito de democracia, porque não existe democracia sem representatividade e muito menos sem diversidade. E aí, que bom, Dione, que você está à frente da comissão da mulher advogada nos representando, trazendo representatividade e diversidade. Isso sim é um recado para a sociedade e é a mensagem que precisa alcançar todas as pessoas. Então, eu não sei se eu fugi um pouco da pergunta, mas eu queria muito falar sobre isso, sobre esses fatos atuais, porque parece, quando eu vejo essa tela, nós três aqui, parece até uma tela de um noticiário que a gente precisa comentar o que está acontecendo, de olhar para o momento atual e para o passado, para poder refletir o futuro. Infelizmente, o presente de hoje nem está combinando com essa palavra, porque está tudo menos presente. É feminicídio, é subrepresentação, é dominação, é o patriarcado escancarando o seu poder na nossa cara. Mas que bom que a gente tem a gente. Que bom que a gente está aqui discutindo isso, porque eu tenho certeza que nenhuma mudança vem do silêncio. E o silêncio, nós já entendemos, né? O silêncio, ele diz muito. O silêncio tem lado. Nós sabemos as técnicas de silenciamento e sabemos que o silêncio sempre tem lado. E 1 hora, 2 horas, 3 horas depois você vê, tá vendo? É por isso que quedou-se inerte, né? E parece, quedou-se inerte porque não era para aquele momento. Não era o momento, porque isso faz parte de um projeto que nós, mulheres, e a nossa segurança, não é prioridade. A gente consegue ver isso ao longo da história, né? As mulheres negras, sobretudo, elas vêm de um processo histórico de desigualdade durável. Tem um pesquisador que usa exatamente esse termo, desigualdade durável. E quando nós estamos nesse estágio de desigualdade durável, o Estado, ele tem o dever de não medir esforços para que essas mulheres saiam desse patamar que é tão abaixo do que a gente espera como patamar civilizatório, que ela não possui condições de sair sozinha. O Estado é devedor desse estado de bem-estar social exatamente porque foi ele, por ação ou por omissão, fazendo leis proibindo acesso à educação, por exemplo, acesso à propriedade, acesso a um monte de coisas, e outras vezes com leis que aparentemente são neutras e que protegem todo mundo e ao mesmo tempo não protegem ninguém, pelo menos ninguém que está em situação de desvantagem. E essa desvantagem tem nome no país, tem gênero e tem cor, né? Tem raça. Então, quando nós pensamos em 21 dias de ativismo, e é claro que não passaria batido jamais, porque
para o nosso entendimento, o silêncio ele tem um lado e jamais será o nosso, é exatamente levar de uma forma leve, mas de uma forma muito responsável, um dever que nós nos colocamos, e que nos colocamos porque nós estamos exatamente nesse lado mais fragilizado, mais vulnerável e lutando todos os dias pela vida. E quando nós, Stephanie e Anne, falamos ainda em violência doméstica e a gente tem um longo caminho a percorrer e sempre muito vigilante para a gente não embalar nos discursos bonitos, mas que não de genuíno não tem nada. Por exemplo, eu vejo pessoas que não defendem a pauta de gênero, mas defendem o fim do trabalho infantil. Eu vejo pessoas que não defendem a pauta de gênero, mas defendem um mundo sem violência, sem crime, sem menores infratores. Aí eu falo, olha, se a gente quiser realmente debater de forma madura, civilizada, inteligente, o trabalho infantil, a gente vai ter que debater a pobreza das mulheres. Né? E quando nós falamos em violência doméstica, nós também falamos em igualdade de chance de resultado do mundo do trabalho, nós falamos num Estado que tem falhado miseravelmente todos os dias com todas as mulheres. E quando eu falo todas, são todas, independentemente da classe social, do nível de intelectualidade formal, independentemente da raça, o Estado vem falhado muito. Mas eu também acredito em caminhos, e aí já encaminhando para os finalmente, Anne, eu gostaria muito que você trouxesse algumas considerações sobre esses caminhos, que a gente parece que muitas vezes a gente não vê, mas eles existem e a gente acredita que nós vamos trilhá-los. Então, quando você traz essa questão dos caminhos, eu lembro logo de uma frase que uma querida amiga disse recentemente, quando nós estávamos na Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que foi a Valéria Pelar, e ela disse assim, olha, Carol, eu sei que é frustrante, falta muito ainda, mas falta menos. Então, eu acho que é importante que a gente tenha em mente que não lutar nunca será opção. Então, o primeiro caminho é não desistir. Se está cansada, descanse, né? Mas não desista. E é seguir lutando mesmo. E pensar na luta estratégica, pragmática, até com alguns silêncios estratégicos, quando é importante estar em algum lugar para garantir que, ao menos, tenha uma pessoa efetivamente comprometida com a pauta, é um caminho. É importante lutar pela representatividade em todos os espaços, inclusive dentro do nosso sistema OAB, é um caminho. Não perder de vista, carregar a nossa coerência. Qual é a nossa esfera do inegociável? O que para a gente não se negocia? Você pode até dialogar comigo sobre várias pautas, e aí eu me refiro aos homens que estão no poder. Porém, isso aqui, para mim, é inegociável. Então, acho que é muito importante a gente ter em mente qual é a nossa esfera do inegociável e pensar estrategicamente. Isso aqui é estratégico, a gente dialogar, a gente se conectar. Nesse exato momento, nós somos 3 mulheres em 3 cantos do Brasil e nós estamos aqui dialogando para outras mulheres que vão poder nos associar, que vão poder... E é sobre isso aqui, falar sobre a maternidade solo, que é o meu caso, falar sobre divisão sexual do trabalho, ter letramento, espalhar a palavra. Isso é estratégico. Quando eu falo a palavra, é no sentido de colaborar para que outras mulheres também despertem sobre o quanto elas não podem dar tiros nos próprios pés, reproduzindo o machismo, achando que de alguma maneira isso pode estar lhe trazendo algum tipo de benefício pessoal, quando na verdade é um benefício, entre aspas, que volta diretamente para ela mesma através de violência, subrepresentação e silenciamento. Conhecer a rede de enfrentamento, né? Conhecer, saber das estratégias possíveis. Eu acho que esses são os caminhos. Cobrar e exercer o nosso lugar de controle social, participar dos conselhos. Eu acho que esses são caminhos possíveis, necessários e urgentes. Doutora Stephanie? Está mutada. E eu cliquei e não saiu.
Concordo muito com o que a doutora Anne trouxe aqui para nós, e principalmente uma fala dela que me impactou, que nos últimos dias eu tenho tido muito essa sensação, Anne, de enxugar gelo, e quando você trouxe que nós precisamos ter alguém ali para enxugar aquela água, me deu aquela sensação de, sabe, aquele alívio de falar, de fato, porque enxugar gelo às vezes dá uma sensação de que nós estamos fazendo um trabalho que ele não está adiantando, e adianta, por mais que muitas vezes a gente sinta que não estamos avançando, adianta, porque são outras vidas que estão sendo impactadas através do nosso trabalho. E algo que eu tenho dito muito é que nós não podemos sair dessas posições, porque se a gente sai, outras pessoas que podem não ter o compromisso com a pauta vão querer ocupar e não vão querer realizar o trabalho. Então, hoje aqui o meu recado para vocês e para todos que nos assistem é que nós consigamos ter força e resistir nesses cargos que nós estamos hoje, que nós consigamos avançar nos próximos anos, porque assim nós temos, graças no sistema OAB, né, 50%, nós temos a paridade, e isso já é um avanço muito importante, porque é obrigatório hoje, então, querendo ou não, eles têm 50% de mulheres dentro do sistema, e estamos aqui. Então, que nós possamos usar a nossa voz para cada vez mais avançar e estar com o poder da caneta também, porque isso é importante. E como é importante, Dione, ter você como a presidente nacional da Mulher Advogada, porque a sua figura ela já é muito representativa e ela é muito simbólica. Olhar para você e ver você traz para a gente, sabe, um alento e um quentinho no coração de pensar a Comissão Nacional da Mulher está sendo muito bem cuidada por uma mulher forte e uma mulher que segura tantas outras mulheres. Saiba que eu sou uma das mulheres que você segura. E muito obrigada por você estar aqui. E, Anne, muito obrigada por você ter partilhado tantos ensinamentos conosco. Esse, principalmente, que você trouxe no início da live, eu passei a live inteira pensando nele. Vou continuar secando essa água, porque ele está adiantando, de certa forma está adiantando. Muito obrigada a todos vocês. Chegamos ao final, eu quero agradecer a Stephanie, sobretudo quero agradecer a Anne Caroline, que é um presente. A Anne eu conheci pessoalmente em Maceió e é uma pessoa generosa. Nós gostamos de viver com pessoas generosas por perto, porque o caminho já é muito difícil. Mas quando ele é trilhado, ladeadas de mulheres, sem vaidades, e no sentido daquela vaidade que eu faço para mim e o resto é resto, é muito mais fácil. Então, estar ao lado de vocês tem sido muito mais fácil para mim. E eu gostaria muito de encerrar essas nossas reflexões com um abraço. Acho que todas nós, hoje, nós merecemos um abraço. Um abraço pela doutora Camila, um abraço pela advogada que também foi morta por feminicídio em Maceió, um abraço por todas nós, né, pelas que se foram e, sobretudo, por nós que estamos aqui ainda, que merecemos algo melhor. E esses 21 dias de ativismo, eles ficarão marcados, pelo menos na minha história, ficará marcado como um ato de resiliência, de coragem e de pontualidade. Eu acho que mais que estar em alguns lugares é estar nos lugares certos na hora que precisa, não é nem na hora certa, na hora que você precisa estar lá. Então, para mim, é motivo de muita gratidão. Eu acho que hoje eu encerro falando de um abraço. Sintam-se todas muito abraçadas nesse país que ainda não é, mas será um país mais justo e mais seguro para todas nós. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, eu recebi o abraço aqui de Maceió e fica aqui o convite para que vocês venham aqui também sentir o nosso calorzinho aqui. Dione já veio, foi maravilhoso. Stephanie, venha, por favor. E que sigamos sempre juntas nos encontrando, né? É na luta que a gente se encontra.